Repreendendo o espírito de Jezabel. No vídeo de hoje, um texto do pastor e missionário Bernard Johnson, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em fevereiro de 1993. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história de Jezabel é bem triste. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que tinha por seu deus Baal, ao qual adorava. Casou-se com Acabe, um dos reis de Israel, que se tornou apóstata por sua rebelião contra Deus e acabou sendo rejeitado pelo Senhor. Esta mulher era possuída de demônios. De acordo com a história da sua vida, era mentirosa, orgulhosa, presunçosa, cobiçosa e uma perigosa feiticeira. Perseguiu violentamente os profetas de Deus e massacrou grande número deles. Tentou tirar a vida do profeta Elias em diversas ocasiões. Promoveu a idolatria de Baal e do poste-ídolo em Israel. Planejou e executou a morte de Nabote para tomar a sua vinha. Pintava-se e adornava-se para ganhar os favores dos homens, como no caso de Jeú. Morreu violentamente conforme Deus havia falado. A sua vida é uma lição para todos nós, pois não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os mesmos espíritos e obras da carne que possuíam esta mulher levaram-na a praticar os seus atos desonrosos e trágicos contra Deus. Seus servos e o seu povo ainda operam por intermédio de pessoas e mesmo dentro da igreja. Vejamos alguns destes e saibamos discerni-los quando aparecerem em nosso meio. O espírito de idolatria. Ela adorava o deus Baal e mantinha sob sua orientação 400 profetas do poste-ídolo que comiam à sua mesa. 1 Reis 18 e 19. Ela nunca se convertera a Jeová. Trouxe para dentro de Israel a prática da idolatria sob a qual fora criada. Por isto, é sumamente importante que abandonemos a idolatria quando nos convertemos. Ela é condenada por Deus e quem a pratica não herdará o reino de Deus. Gálatas 5, 20 e 21. Seja qual for a forma de idolatria, a de um homem, de uma religião, de uma tradição, de um ídolo ou objeto, não pode ser admitida na igreja do Senhor. O espírito de feitiçaria. Este é fortemente condenado por Deus, pois age de 3 maneiras: controlar, dominar, manipular. Toda a feitiçaria do diabo e condenada pela palavra de Deus. Paulo a descreveu como uma das obras da carne em Gálatas 5. A feitiçaria e a rebelião andam de mãos dadas. O sinal dela é quando a pessoa se recusa a aceitar o que diz a palavra de Deus e começa a murmurar contra as pessoas que ocupam lugar de liderança, tanto na igreja como fora dela. Jezabel se rebelou contra a autoridade do profeta Elias, o homem de Deus, e o seu marido Acabe, controlado e manipulado por ela, seguiu o mesmo caminho. Existem pessoas na igreja que usam de vários meios para controlar e manipular a liderança, a congregação, usando profecias falsas, ameaças e expressões como Deus vai lhe castigar se você não fizer isso ou aquilo, e ameaçam o servo de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, confrontar este espírito e expulsá-lo do nosso meio. Deus não permite feiticeiros na igreja, que é o corpo de Cristo. O espírito de engano. Jezabel era especialista quanto ao engano, sabia tramar uma cilada para os outros.
Este espírito está solto nos dias de hoje, provocando a queda de muitas pessoas. Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Os sintomas deste espírito são hipocrisia, falsos profetas correndo atrás de sinais e prodígios, falta de submissão aos pastores e governos, abertura para as mentiras da nova era e a sedução. As pessoas serão levadas pelo espírito do erro, conforme adverte 1 de João 4:6, que diz: nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Este espírito também não pode permanecer entre nós. O espírito de homicídio. Jezabel não somente massacrou e causou a morte de Nabote para confiscar a sua propriedade, mas executou inúmeros profetas. 1 de Reis 18:13. Este mesmo espírito procura prevalecer no dia de hoje e até dentro da igreja e mesmo no meio de obreiros. Quando alguém antipatiza com outra pessoa ou cobiça sua posição, então assassina o seu caráter e a sua moral. Mentiras e calúnias são fabricadas para derrubar e destruir a pessoa. Expressão como: você ouviu falar de fulano? Ou não diga isso para mais ninguém, mas fulano fez assim e assim. Ou dizem por aí. Jesus disse em Mateus 5:21 e 22: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Expulsemos este espírito dentre nós. O espírito de orgulho. Lemos em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito à queda. A palavra também diz que Deus resiste ao soberbo. Jezabel era orgulhosa, soberba no seu andar, no seu falar e no seu vestir. Este espírito provoca contendas, rebelião, arrogância e resistência contra Deus e as coisas de Deus. Este espírito faz companhia à pornografia, ao aborto, à perversão sexual e total descrença em Deus. Como Jezabel, as pessoas dominadas por ele tornam-se como aquelas das quais fala a Bíblia em Isaías 19:14. O Senhor derramou no meio deles um espírito de tortura. Fazem errar o Egito com toda obra, como o bêbado se revolve no seu vômito. O espírito de cobiça. Tudo que Jezabel via, queria para si ou queria até melhor. É por isso que um dos mandamentos diz: não cobiçarás. De fato, Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa de teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu escravo ou escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça causa a prostituição, o adultério, a imundícia, a sodomia e a total ruína do indivíduo. Foi por isto que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Este espírito de querer o que pertence a outro, seja a sua mulher, a sua casa, o seu carro, a sua igreja, a sua posição, precisa ser lançado fora do nosso meio. Senão, a palavra em Oséias 4:11 e 12 se cumprirá em nós. Porque o espírito de luxúria os enganava, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento.
Em outras palavras, quem se abrir ao espírito de cobiça também abre à glutonaria, à promiscuidade, à infidelidade conjugal e também ao amor ao dinheiro. Que perigo! O espírito de mentira. Quando a pessoa se curva a esses espíritos acima mencionados, então a mentira a domina em toda a sua maneira de viver. Foi o que aconteceu com Jezabel e também com Acabe. A palavra em 2 Crônicas 18:22 diz: pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas. Deus permite que o espírito de mentira domine as pessoas que usam desta arma maliciosa. Este espírito provoca a lisonja, a competição, o disse-me-disse, as acusações falsas e também profecias falsas. Por causa da falta de temor de Deus, esta mulher teve um final muito triste, que é narrado em 2 Reis 9:30 ao 37. Foi lançada pela janela da casa e seu sangue se esparramou pelas paredes, e ela foi pisoteada pelos cavalos de Jeú. Quando foram sepultá-la, acharam somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Alertemo-nos contra o espírito de Jezabel, que quer morar no meio do povo de Deus para matar e destruir. Entretanto, o homem que ela mais odiava e perseguia, o profeta Elias, foi levado para o céu num carro de fogo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 de João 4:4. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.